Capítulo 53. Todo mundo conhece essa leitura. É o que o Senhor tocou no meu coração para que nós pudéssemos ler essa leitura e meditar naquilo que o Senhor vai nos conceder. Amém? Toda honra e toda glória é para o Senhor. Eu não fiz nenhum esboço de nenhuma pregação, não assisti nenhum vídeo de nenhuma pregação. Então aquilo que vocês ouvirem agora, através deste microfone, através desse som, está vindo diretamente do coração do Pai. Aleluia. Seja gritando, seja falado, seja chorando, é Deus que está falando com você. O Senhor Jesus disse: quando fordes levado, Ele disse para os discípulos dele, diante das autoridades, não premeditai no que há de falar ou de que fazer, porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito do vosso Pai, vos dará boca e sabedoria para responder, para falar aquilo que é necessário. O Senhor conhece o coração de cada um de nós aqui dentro. Aleluia. Ele sabe daquilo que precisamos e Ele vai providenciar. Depende de nós abrirmos o coração. A palavra de Deus diz: se creres, verás a glória de Deus. Agora, se não crer, se duvidar, vai afundar. Pedro afundou. Ele creu no início, mas depois ele tirou o olhar de Jesus e olhou para a tempestade dessa vida e ele afundou. Amém? Isaías capítulo 53. Leremos para a glória de Deus. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. Jesus não era preguiçoso, Ele era trabalhador. E como um de quem os homens escondiam o rosto, se envergonhava dele. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do seu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com os ricos na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça,
nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou o moê-lo. Todavia ao Senhor Deus Pai agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, não a todos, mas a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Podeis assentar. Aleluia. Aleluia. Eu, pela misericórdia de Deus, vou repetir aqui, não sou rico, sou financeiramente, materialmente falando, muito pobre e endividado também, porque eu era taxista ali na cidade de Londres, na Inglaterra, muitos anos, e veio a pandemia e quebrou muita gente, e eu fui um dos que foi quebrado pela pandemia também. Por tudo, dei graças a Deus. Não foi minha intenção, eu simplesmente não tinha como pagar as dívidas. Meu pai é rico, é Deus que está no céu, ele é rico, dono do ouro e da prata. Eu oro constantemente, Senhor, me dá graça para que eu possa quitar todas as minhas dívidas. E estou trabalhando, e à medida que eu puder, vou pagando. Mas eu tive o privilégio de ir lá em Israel, em Jerusalém. Eu tive o privilégio, Deus me concedeu o privilégio de passar 13 dias dentro do país de Israel, como turista. E eu, porque eu falo inglês fluentíssimo, lá eles falam inglês. Então eu não tive problema nenhum de comunicação. Aonde eu chegava, eu podia perguntar o que eu quisesse e eles me respondiam, porque eles todos falam inglês ali em Israel. Na verdade, eles falam 3 línguas. Eles falam o inglês, o aramaico e o hebraico, não é isso? Eles falam uma outra língua também lá, que é muito conhecida. Eu esqueci. E aí, eu estou aqui na minha mente visualizando. Eu estive lá no Monte das Oliveiras, aonde que o Senhor, orando, ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Quando você começa a sofrer por antecipação, mas ele não estava sofrendo por antecipação, ele estava sofrendo porque ele já sabia o que ele ia passar. Jesus já sabia do sofrimento que o aguardava dentro de horas. Eu estive lá, no local em que ele orou, no Monte das Oliveiras, onde que ele derramou o sangue dele no suor, agonizando a morte que ele ia sofrer em poucas horas. Ele sofreu por mim e por você, para que nós pudéssemos hoje termos a salvação. Ele levou as nossas iniquidades, não de todo mundo. O desejo do Pai é que todos se salvem, mas nem todos serão salvos. Ele mesmo disse: porque largo é o caminho, espaçosa é a porta
que conduz à perdição, e muitos entram por ela. O Senhor Jesus, Ele derramou o seu sangue sobre a cruz, por mim e por você. Aí vem a pergunta de Isaías: quem deu crédito à nossa pregação? Meu Deus. Irmão, a euforia de Deus dentro de mim é muito grande. Imaginar a gostosura, o amor de Deus para conosco. Nós somos salvos pelo poder do sangue de Cristo. Não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu sou perfeito. É porque o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Louvado seja Deus. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Glória. Aquele que se arrepende e deixa o pecado, alcança misericórdia, alcança perdão. Mas aquele que permanece pecando, aí entra um outro estágio do pecado. É chamado o pecado original, o pecado consumado. A pessoa tem prazer no pecado. Tem tanto prazer no pecado que ele propaga o pecado. Você viu o que eu fiz? Você viu? Eu dei um maior tombo naquele... Aí fala aquela palavrona, né? Ele tomba naquele babaca. Passei a rasteira dele. Prazer no pecado. Prazer. E comete adultério e prostituição, e rouba, e xinga, e tem prazer, não se arrepende. Então, para essas pessoas do caminho largo, não resta mais sacrifício. O sacrifício de Cristo foi em vão para essa pessoa, para tais pessoas que permanecem no pecado, que continuam pecando contra Deus, não se arrepende. Mas nós somos pecadores também. Ninguém aqui é perfeito. Todos nós pecamos. Aleluia. Não temos o direito de julgar o irmão ou a irmã. Temos o direito de orar por ela. Orar uns pelos outros, diz a palavra do Senhor. Mas julgar nunca. O Senhor não veio julgar. Ele diz a ninguém: eu julgo o Senhor. Ele virá como juiz. Mas hoje Jesus é o nosso advogado. Ele está intercedendo ao Pai em favor de nós. Aleluia. Em favor de mim, em favor de você. Deixe o seu pecado, abandone o seu pecado, se converta a Jesus, entregue o teu caminho ao Senhor e confia nele, e você andará sobre as águas, como mandou Pedro. Não tire os olhos do Senhor, porque se tirar, vai se afundar. Aleluia. Eu, no meu trabalho, não tenho vergonha de dizer, sou um taxista defensor, não sou dono de táxi, eu trabalho de motorista cristão. Parei num determinado local, um jovem de uns 25 anos de idade, ele falou que tem 25 anos de idade, ele não sabia que eu era pastor, não sabia que eu era evangélico, já arrancou logo um cigarrão, meteu na boca, trabalhando ali como porteiro, já começou a fumar e tal. E você sabe que cada um fala daquilo que o coração está cheio. Eu falo daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Ah, mas eu era pregador. Eu pregava a palavra, até que um dia aconteceu que eu me engracei com a irmã lá do Conjunto da Mocidade, caí e fui excluído da igreja. Nossa, você caiu em adultério, não se arrependeu, o pastor fez certo. As ovelhas de Cristo têm que estar limpas, lavadas pelo sangue de Cristo. Não, mas não é só isso não. Eu tenho uma coisa que também não concordo. Você pode dar dízimo.
dízimo, pastor, ficar rico. Pastor, está cada dia mais rico e eu cada dia mais pobre. Aí ele fumando. E eu perguntei, quanto custa esse maço de cigarro? R$15. Ah, tá, R$15. E qual é o seu salário? R$1.500 por mês. R$1.500 por mês. E quantos maços de cigarro você fuma por mês? Não sei não. Falei, mas mais ou menos uns 20, não é isso? Então você não entrega o dízimo para o Senhor Jesus te abençoar, mas você entrega o dízimo para Satanás te amaldiçoar. Porque quando você fuma um cigarro, você está colocando a sua vida em perigo de pegar um câncer, de se tornar um impotente, de se tornar um homossexual e aí por diante. Porque quem obedece a Deus é abençoado. Tudo é abençoado. Aleluia. Mas quando você obedece o diabo, tudo é amaldiçoado. E fumando. Falei, aposto que você fuma mais de 20 maços de cigarro por mês. Só agora aqui, tem uns 3 cigarros que você fumou. 15 vezes 20 dá quanto? Dá R$300. Você está pagando 2 vezes o dízimo para o diabo. Mas o dízimo é coisa desses pastores modernos, porque o dízimo foi uma instituição para. Ele quis dar uma de órgão para cima de mim. É para a tribo de Levi, que tomava conta do templo para que haja. E outra coisa, o dízimo era galinha, era bode, era ovelha, não era dinheiro. Eu falei, você está muito enganado por Satanás. Porque está escrito, e eu vou ler aqui para todo mundo ouvir. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Malaquias, famoso Malaquias, capítulo 3. Mas dessa vez, a partir do versículo 6. Não, a partir do 10 não. Vamos começar pelo 6. Porque eu, o Senhor, me ajuda, irmão, não mudo. Vamos lá, fala todo mundo. Não mudo. Deus muda? Não. Deus muda? Não. Deus não muda. Eu, o Senhor, não mudo. Aleluia. O Senhor Jesus disse, eu não vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim abrogar, terminar, acabar, vim cumprir a lei. Aleluia. Eu vim aperfeiçoar a lei. Eu vim afinar a lei. Eu vim fazer a lei mais difícil, porque apertado é o caminho e estreita é a porta que conduz à salvação, e poucos há que encontrem, disse Jesus. Então, hora nenhuma Deus mudou de ideia sobre o dízimo. Dízimo é 10% do seu salário. Você traz para a casa do Senhor e o Senhor te promete uma coisa: eu repreenderei o devorador. Aleluia. Aquele homem, aquele ex-pregador desviado, está lá pagando o dízimo para o diabo. 2 dízimos, não é um só não. Ele ganha 1.500 por mês, mais ou menos. Está pagando 300 por mês, são 2 dízimos para o diabo. E correndo vários riscos de ser destruído por câncer, porque o cigarro traz câncer, traz lepra, traz impotência, traz vários tipos de maldição. Quer dizer que para Deus você não pode entregar o dízimo que Deus prometeu. Deus prometeu para nós abençoar. Rouba de Deus e paga para o diabo. Doenças, enfermidades, perda de emprego, mora na rua. Aí você passa na rua, vê um aleijado lá, dormindo lá debaixo do papelão. O que houve? Faz a investigação da vida dele. Investiga a vida dele.
Mentira. 99% das vezes você vai ver que é um homem que ele era murmurador, murmurava das coisas de Deus. Aquele jovem de 25 anos está lá, murmurando de Deus. Eu era pregador, eu falava isso e tal, onde eu pregava, as pessoas se convertiam. Eu falei, agora você está servindo o diabo. E ontem, quando eu cheguei lá no setor de trabalho, eu vi desenhando uma fotografia, e em nome de Jesus está repreendido a palavra que eu vou falar aqui. Ele estava desenhando, escreveu em cima do retrato de um desenho de uma mulher que ele desenhou, escreveu convergida. Esse é o Deus dele agora. Abandonou Jesus, porque ele disse que o dízimo não era certo, o dízimo de Deus não era certo. Mas eu creio que o Senhor deixou escrito aqui, ó, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumido. Versículo 7: desde o dia de vossos pais, vós desviaste dos meus estatutos, dos meus mandamentos, das minhas leis, e não guardaste. Tornai vós para mim, diz o Senhor Deus, e eu tornarei para vós, diz o Senhor Deus dos exércitos. Mas vós dizei, em que havemos de tornar? Roubarás o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizei, Senhor, em que te roubamos? Aí o Senhor te responde nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição eu te amaldiçoo. Está escrito aqui, ó, com maldição sois amaldiçoados, porque me roubai a mim, diz o Senhor. Vós todas as nações, trazei, versículo 10, todos os dízimos à casa dos tesouros, à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos. E se eu não vos abrir a janela do céu, e não vos derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Então, quando você dizima a oferta na casa do... Mas não é, né? Você tem que trazer na casa do Senhor. Não é enviar via Pix, não é enviar pelo irmão, mas é trazer na casa do Senhor. Você, quando vem na casa do Senhor, você está se apresentando a Deus, porque o Senhor Deus disse que aonde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. Então, quando você vem na casa do Senhor, entrega o dízimo, entrega a oferta, você está na presença de Deus, sendo honesto com Deus, e Deus está, estou te vendo aí, pastor João, você fez certo, você trouxe o dízimo e a oferta, eu vou te abençoar. Você não vai perder aquele emprego, não. Você não vai perder, não. Deus vai te prosperar, porque eu te prometo uma janela aberta sobre a tua vida. Aleluia! Amém? Amém. Estamos aprendendo aqui com Deus. Glória a Deus. É a palavra de Deus que eu estou falando, não estou falando de mim, não. É tudo Deus que está falando. E por causa de vós, versículo 11, tá? Malaquias 3:11, anota aí na sua cabeça aí para não esquecer. Não esqueça, hein? Quando você entrega o dízimo e a oferta à casa do Senhor, é por causa de vós, repreenderei o devorador. Devorador é um demônio, tá, irmão? É um demônio que devora o fruto da tua terra. Devora o seu carro, devora a sua saúde, devora a sua esposa, devora os seus maridos, devora tudo. Porque você é ladrão, está roubando de Deus. E quando você rouba, você abre a porta para o devorador entrar e roubar tudo. Rouba seu filho vira maconheiro, vira homossexual, vira isso, vira aquilo, mas não vira nada que presta para Deus, porque você abriu a porta para o devorador entrar. E a única coisa que repreende o devorador é a sua fidelidade em entregar os dízimos e oferta na casa do Senhor. Rouba de Deus, pode roubar, esconde o seu dízimo, vai morrer que nem a nariz safira, vai morrer seco, cheio de câncer no pulmão. Rouba, ladrão. Ou então seja fiel
Obedeça a palavra do Senhor, e o Senhor te prometeu uma janela aberta de bênção sobre a sua vida. Eu cresci no mangue, comendo aratu, comendo caranguejo, cresci no mangue, comendo peixe, pescava. Hoje eu passei por 28 países, morei 32 anos no exterior, 10 anos nos Estados Unidos, 22 anos na Inglaterra, conheço de Israel. Ah, porque eu sou rico? Não, porque Deus me concedeu o privilégio. Eu tenho procurado ser fiel ao Senhor em toda a minha vida. Não sou perfeito. Falei com meu patrão, falei, perfeito eu não sou, mas eu sou honesto. Você quer um motorista honesto? Eu sou honesto, isso eu te garanto. Honesto eu sou. Eu falo de mim. Agora, você quer um cara perfeito? Vou te contar, vai ser impossível. Aqui na terra, o único perfeito que ouvi, mataram ele com 33 anos pendurado na cruz. Depois dele, não houve nenhum. E nem antes dele também. Jesus é o único perfeito que andou na face da terra. Aleluia. Em coisa nenhuma ele pecou, em nada ele pecou, em tudo ele foi tentado. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. E ainda vou contar mais um testemunho para encerrar. Temos 7 minutos ainda, estou bem, oh, glória. Eu trabalhava numa companhia no início da minha vida, como servo de Deus, como evangelho. Trabalhava numa companhia chamada Interline, numa serraria de fazer móveis. A minha parte era pintar aqueles móveis de luxo, aquelas camas king size, né? Aqueles tamanho grandão, aquelas camas de casais grandão. Aí eu pintava envernizava, botava aquele negócio lá e tal, e ficava bonitona aquelas camas, e depois era encaixada e exportada para a Alemanha, para a Europa. Porque o Brasil não tinha nem condição de fazer um colchão para aquele tamanho. E aí eu ganhava o salário mínimo, dividido em 4 semanas. Aí você imagina, se fosse hoje seria 1.400 dividido por 4 vezes, sei lá, quanto é 350, 714, né? 350 por semana. Aí era eu, minha esposa e 2 filhinhos. Passava uma dificuldade financeira, vontade de tomar um suco de caju, daquele jandaia, mas comprava e ficava devendo a venda e tal. Teve um dia que, teve uma época, né, depois de um tempo, eu fiquei endividado com a venda lá e eu recebi os 350 e estava devendo quase 500 na venda. Falei, sabe uma coisa? Não vou tirar dízimo nem oferta dessa vez, não. Vou pegar e vou entregar tudo lá na venda, tentar amortecer um pouquinho a dívida, porque aí já só fica 150 para a próxima semana. Vou procurar comer menos e tal, e beber menos no suco de caju jandaia e vou conseguir pagar. Isso foi na sexta-feira que eu recebi o pagamento. Aí, quando chegou na segunda-feira, eu estava com a minha esposa doente, meus 2 filhos doentes, cheguei no emprego e fui mandado embora. Viu como é que foi? Achei que eu ia, trabalhar uma semana e fazer um regime e tal, poder comer menos, poder cobrir lá o que estava devendo a venda. Agora eu estava numa situação pior. Agora estava desempregado, mulher doente, 2 filhos doentes, e tive que ir lá na farmácia pegar remédio por causa do devorador. O devorador devorou o meu emprego, devorou a saúde da minha esposa e a saúde dos meus 2 filhos. O devorador. Eu fiquei numa situação desesperadora. Eu cheguei numa outra companhia chamada Shein e falei assim, eu quero falar com o gerente. Aí o porteiro olhou para mim, por que você quer falar com o gerente? Eu falei, você é o gerente? Fui bem ignorante, bem reto, bem direto, bem curto. Falei com o porteiro da companhia, eu quero falar com o gerente da companhia. Ele, por que você quer falar com o gerente? Eu falei, você é o gerente? Não, eu sou porteiro. Eu falei, então eu quero falar com o gerente. Se você não é o gerente, eu não quero falar com você, eu quero falar com o gerente. Aí o cara me levou numa sala lá, todo chique, ar-condicionado. E aí eu falei, sou o gerente? Sou o gerente aqui. Falei, eu sou casado, tenho uma mulher, 2 filhos.
Eu estou desempregado já há 15 dias, passando muita necessidade, eu preciso de para mim um trabalho aqui com a companhia. Não, mas nós não temos vaga. Mas não, eu preciso. Não é possível. Não é possível, você não tem vaga aqui. Uma companhia desse tamanho, com tanto tipo de vaga, aí você não tem uma vaga para me arrumar. Ele falou assim, rapaz, na verdade eu tenho uma vaga sim, mas é uma vaga muito perigosa, porque o profissional que estava nela está lá no hospital aleijado. É borracheiro. O pneu da Scania estourou e o pedaço de metal entrou na coluna dele e está lá aleijado, lá no hospital. Você quer pegar esse emprego, eu passo para você. Você sabe trabalhar em borracheiro? Eu falei, não. Já desmontou o pneu? Eu falei, não, só de bicicleta. Ele falou, o pneu aqui de Scania, pai. Você não sabe desmontar nem pneu de Fusca, não. Então está fechado. Me fechou. Aí eu tomei vergonha na cara, comecei a entregar meu dízimo, minhas ofertas, eu prosperei na companhia. E aprendi a lição de ser fiel ao Senhor, no dízimo e nas ofertas. E até aqui, você tem me ajudado. Eu estava trabalhando recentemente, trabalhei 3 meses nos táxis ali no aeroporto, e aí eu estava ganhando muito pouco. Falei com Deus, não, Senhor, eu estou ganhando muito pouco, não vou trabalhar não. Eu briguei com Deus, lá dentro do táxi, lá no aeroporto, um dia de domingo. Eu estou perdendo o culto domingo, estou ganhando essa mixaria, estou pagando para trabalhar, não vou trabalhar não, vou entregar esse carro, vou ficar na sua disposição. Falei com Deus, dessa forma. Sabe o que Deus me respondeu? Olha, eu não te arrumei outro trabalho porque você estava empregado. Falei, tá, obrigado, Senhor. Não estou mais. Entreguei o carro, naquela noite, mesmo, naquele domingo de madrugada, entreguei o carro lá às 4 horas da manhã. Falei, pode ficar com o seu carro, pode ficar com o seu emprego. E fui embora, na certeza que Deus ia abrir outra porta de emprego, e abriu, e eu estou ganhando 4 vezes mais do que antes. Glória a Jesus. Seja fiel a Deus, e Deus será fiel com você. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja? Quantos entenderam a mensagem nesta noite? Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Deus continua abençoando a vida do nosso pastor. Amém? Louvado seja Deus. Deus seja louvado.